galerinha bonita! Chegamos na nossa última prova, né? Muito bem! Vamos começar então a fazer a leitura da nossa prova de ciências, que eu acredito que esteja bem facinho, né? Porque é um conteúdo bem fácil. Vou olhar aqui pro computador, porque vocês já sabem, né, que eu não tenho como dar a resposta para vocês, né? Então vamos lá. Número 1. Observe a imagem e explique o que ela representa. Então, aqui a gente tem uma imagem, tá? Vocês vão observar com calma e aí vocês vão falar. Letra A. Essa imagem representa o processo da fotossíntese. B. A imagem representa o processo apenas da captação da energia solar. E C. A imagem representa o processo de absorção de nutrientes do solo. Muito bem. Fácil, né? Muito fácil. Questão número 2. Observe a cadeia alimentar a seguir e responda para responder a questão. Então, novamente, a gente tem uma imagem, vocês vão observar a imagem e aí vocês vão responder. Quais são os animais consumidores? Letra A. São o rato, a cobra, o gavião e o gafanhoto. B. O rato, a cobra, o gavião apenas. C. Nenhuma das alternativas estão corretas. E aí é para pensar, hein? Mas é fácil. Quem estudou vai saber responder. Número 3. Observe a figura de uma teia alimentar. Aí, novamente, a gente tem uma imagem. Aí está assim, ó. Identifique quais desses seres são produtores e consumidores e explique a diferença entre eles. Aí, na letra A está assim. A. Produtores são capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Trata-se da planta. Consumidores não são capazes de produzir seu próprio alimento, por isso necessitam se alimentar de outros seres. Trata-se dos animais. B. Produtores são capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Trata-se da planta. Consumidores são capazes de produzir seu próprio alimento, por isso necessitam de se alimentar de outros seres. Trata-se das plantas. C. Produtores não são capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Trata-se dos animais. Consumidores são capazes de produzir seu próprio alimento, por isso necessitam se alimentar de outros seres. Trata-se das plantas. Moleza, né, gente? Eu, particularmente, acho bem fácil. Questão número 4. Complete a pirâmide da cadeia alimentar com as palavras do box, indicando os seres vivos, produtores e consumidores primários e secundários. Então, aqui a gente tem uma pirâmide, e aí vocês vão colocar aí lá embaixo, lá no final da pirâmide, qual é o ser produtor, né? Qual é o produtor. E em cima vocês vão colocando os seres consumidores, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Vegetais. Produtores, vaca, capivara, veado, consumidor primário e onça, consumidor secundário. B. Vegetais. Consumidor primário, vaca, capivara, veado, produtores e onça, consumidor secundário. Lembrando que a gente tem a ordem do consumidor primário e a ordem do consumidor secundário, né? Letra C. Nenhuma das alternativas estão corretas. Tá bem fácil essa prova, né, gente? Número 5. Complete o texto abaixo com as palavras corretas e explique a importância da fotossíntese para as plantas. Então, a gente tem um texto, tá? Uma imagem de um texto. Vocês vão ter que completar essa imagem, tá? Aí na letra A está assim: durante a fotossíntese, as plantas absorvem a água e gás oxigênio e produzem gás carbônico e glicose por meio da energia do sol. É a partir da fotossíntese que as plantas produzem seu próprio alimento, gerando energia suficiente para a sua sobrevivência. B. Durante a fotossíntese, as plantas absorvem água e gás carbônico e produzem gás oxigênio e glicose por meio da energia do sol. É a partir da fotossíntese que as plantas produzem seu próprio alimento, gerando energia suficiente para sua sobrevivência. E letra C. Durante a fotossíntese, as plantas absorvem água e gás carbônico e produzem gás oxigênio e glicose por meio da energia do sol. É a partir da fotossíntese que as plantas produzem sua própria água, gerando calor suficiente para sua sobrevivência. Vamos lá, questão número 6. Tá bem fácil, né, gente? Eu particularmente acho bem fácil. Tô achando, de todas as matérias, ciências, tô achando bem fácil, porque é tudo que a gente
que a gente vê sempre, que a gente acaba, de certa maneira, convivendo. Número 6. Considere a seguinte cadeia alimentar. Os decompositores foram suprimidos. Então, vamos lá, eles foram, retirados. Planta, inseto, aves, cobras, gaviões. Imagine se a caça às aves fosse liberada sem restrições e uma enorme quantidade delas fosse abatida. O que aconteceria com o equilíbrio das cadeias alimentares no local onde isso estivesse ocorrendo? Letra A. A primeira consequência seria um equilíbrio ambiental, pois sem as aves no ambiente normalizaria a quantidade de insetos. A normalização de insetos poderia levar à diminuição da quantidade de plantas, a um aumento do número de doenças transmitidas por eles, como malária, febre amarela, dengue, entre outras. Letra B. A primeira consequência seria um desequilíbrio ambiental, pois sem as aves no ambiente diminuiria a quantidade de insetos. A diminuição de insetos poderia levar ao aumento da quantidade de plantas e à diminuição do número de doenças transmitidas por eles, como malária, febre amarela, dengue, entre outras. Letra C. A primeira consequência seria um desequilíbrio ambiental, pois sem as aves no ambiente aumentaria a quantidade de insetos. O aumento de insetos poderia levar à diminuição da quantidade de plantas e um aumento no número de doenças transmitidas por eles, como malária, febre amarela, dengue, entre outras. Então, vamos lá. Questão número 7. Bem fácil, né? Tomando como base a floresta amazônica e todas as interferências feitas nesse ecossistema, podemos dizer que o ser humano tem se preocupado em criar condições para reverter esse quadro. E aí, o que vocês acham? O ser humano tem tomado providências? Letra A. Tendo em vista o aumento do número de queimadas na floresta, podemos dizer que o ser humano não tem se preocupado com a manutenção desse ambiente. Por isso, ações como a diminuição do desmatamento e a proibição da caça e da pesca predatória são necessárias. B. Tendo em vista o aumento do número de queimadas na floresta amazônica, podemos dizer que o ser humano não tem se preocupado com a manutenção desse ambiente. Por isso, ações como a diminuição do desmatamento e a proibição da caça e da pesca predatória são desnecessárias. Letra C. Nenhuma das alternativas estão corretas. Questão número 8. A Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou que 5 de junho seria o Dia do Meio Ambiente. Isso ocorreu em 15 de dezembro de 1972, por causa da Conferência de Estocolmo, que aconteceu na Suécia e que reuniu vários países para decidir como trabalhar a favor da preservação do meio ambiente e do ecossistema. De que maneiras podemos contribuir para a preservação citada? Então, como que a gente pode contribuir para a preservação do meio ambiente? Primeira alternativa, evitando a poluição de rios, mares, ares e solo, não desmatando florestas, não produzindo queimadas, reciclando lixo, jogando lixo em lugares apropriados, usando os recursos naturais conscientemente, evitando desperdício de água, denunciando a caça de animais silvestres, conscientizando as pessoas de que a terra precisa de cuidados. B. Evitando a poluição de rios, mares, ar e solo, não desmatando florestas, não produzindo queimadas, não reciclando lixo, jogando lixo em lugares apropriados, usando os recursos naturais conscientemente, não evitando o desperdício de água, denunciando a caça de animais silvestres, conscientizando as pessoas de que a terra precisa de cuidados. Letra C. Não evitando a poluição de rios, mares, ar, solo, desmatando florestas, não produzindo queimadas, reciclando lixos, jogando lixo em lugares apropriados, usando os recursos naturais conscientemente, evitando o desperdício de água, denunciando a caça de animais silvestres, conscientizando as pessoas de que a terra necessita de cuidados. Fácil, tá, gente? É só vocês prestarem atenção, porque tem umas pegadinhas aí no meio, umas palavrinhas aí que, se vocês não prestarem atenção, acabam marcando errado, tá? Questão número 9. Cite um tipo de ação antrópica que causa a poluição da água, relacionando-a com a consequência dessa ação para a sociedade e ou o meio ambiente. Marque a alternativa incorreta. Vocês vão marcar a alternativa que está errada. Letra A. A introdução de materiais
que provoquem direta ou indiretamente danos à vida aquática, como despejo de esgoto doméstico sem tratamento prévio e lixo, consequências possíveis, propagação de diversas doenças, seja pelo consumo de água, pela utilização na agricultura ou simplesmente pela proximidade da moradia, principalmente em áreas sem saneamento básico. B. Introdução de materiais que provoquem direta ou indiretamente danos à vida aquática, como derramamento de petróleo e seus derivados nos mares e oceanos. Consequências possíveis desse derramamento, de petróleo na água, perda da biodiversidade pela morte da fauna e flora aquática. C. Introdução de materiais que provoquem direta ou indiretamente danos à vida aquática, como lançamento de resíduos industriais. Consequências possíveis, aumento gradativo do volume de água potável. Pensem aí com cuidado, que é fácil, é só prestar atenção. Se prestar atenção, vai saber responder certinho. 10. Última questão. O prefeito da cidade de Felicidade convocou os alunos para participarem da criação de um novo bairro. Nele, existe uma linda lagoa, ruas de terra e uma floresta com animais silvestres como pássaros e macacos. A preocupação do prefeito é criar um ambiente agradável sem degradar a natureza. Como ele pode propor atitudes importantes a serem tomadas para a construção desse novo bairro? Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Locais próprios para descarte de lixo e esgoto. B. Campanhas para a preservação da mata e da lagoa. C. O assoreamento consciente da lagoa para a construção de uma praça para as crianças terem lazer. Então, vocês vão marcar a resposta errada. Tá bom, galerinha? Boa sorte na provinha de vocês. Façam com calma, com cuidado, prestem atenção para responderem corretamente. Ok? Um beijo. Fiquem com Deus, galerinha. Tchau, tchau. Bom fim de semana, hein? Tchau, gente.